Olá pessoal, eu me chamo Perla, tenho 26 anos e sou professora da Rede Municipal de Ensino aqui da cidade de Francisco Beltrão. E hoje eu fui convidada pela equipe do NUMAP, do Núcleo Maria da Penha, para falar um pouquinho com vocês sobre como as mães e os profissionais da educação, professores e professoras, podem estar abordando o tema da violência doméstica com as crianças. Então, antes de me tornar professora na rede municipal, eu atuei por 7 anos como bolsista no NUMAP. Então, eu sou formada em pedagogia. Agora, no ano de 2019, eu concluí o mestrado em educação pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, pela UniOeste aqui de Francisco Beltrão. E durante esse processo aí dentro da universidade, eu fiz parte do NUMAP, desse projeto que atende as mulheres que são vítimas de violência doméstica. E nesses 7 anos eu pude aprender um pouquinho, então, de como abordar essa temática. E hoje eu vou falar um pouquinho aí com vocês como vocês, professores, e vocês, mães, podem abordar essa temática com as crianças. Então, primeiro eu vou começar, dirigindo a minha fala aos professores, aos profissionais da educação. O NUMAP, ele tem um material extremamente importante e adequado para trabalhar essa temática dentro das escolas, que se chama Kit NUMAP Pedagógico. Então, esse material ele foi desenvolvido pela equipe do projeto justamente para abordar a temática da violência doméstica na escola, Então, ele foi pensado para trabalhar com os alunos do ensino fundamental 1 e 2, Séries iniciais e séries finais do ensino fundamental. Então, esse material ele é dividido nesses 2 níveis, E a gente consegue trabalhar com as crianças da pré-escola até o 9º ano, Um material bem elaborado, bem pensado, para que o professor possa, então, utilizar dele para conversar com as crianças, com os adolescentes, sobre a violência doméstica. No ano passado, eu, enquanto professora, pude desenvolver esse trabalho na escola que eu trabalho, e eu posso dizer para vocês que o resultado foi muito positivo, As crianças participam, elas gostam, do material, o material realmente chama atenção. E o mais importante disso é que ele é adequado para trabalhar com as crianças, A linguagem que o material foi pensado, A parte visual do material também chama bastante a atenção das crianças. E a gente sabe que não é um tema fácil, de falar, mas necessário, muito necessário. E eu, enquanto professora, eu vejo o quanto esse tema ainda é velado, dentro da escola, o quanto a gente tem medo de falar sobre isso, medo de, muitas vezes, os profissionais pensam que estão se metendo na vida pessoal da família, da criança, mas eu acho que é esse o caminho, sabe? A gente precisa falar sobre isso com as nossas crianças, primeiro, para que os meninos entendam que violência não leva a lugar nenhum, que não é o caminho, que a gente pode seguir, que a gente deve seguir, e ensinar também as meninas, a se proteger, a se defender, ensinar essas crianças que amanhã ou depois estarão aí, iniciando seus relacionamentos afetivos, que a gente pode resolver tudo por meio da conversa, E que a gente não precisa usar da violência para impor algo a alguém, Principalmente dentro de um relacionamento. Então, quando eu peguei esse material, eu levei para a escola e eu trabalhei com alunos do pré ao 5º ano. Então, eu trabalhei por volta de 4 meses com esse material, No momento, eu trabalhava a disciplina de literatura e eu consegui, sim, encaixar o trabalho com esse material. Então, eu acho que os profissionais aqui da nossa cidade estão bem amparados, em relação a trabalhar essa temática com o material do NUMAP, Então, ele funciona por meio de empréstimo. Então, você, professor, pode se dirigir ao Núcleo Maria da Penha, que fica dentro da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, o campus ali do Vila Nova. Pode se dirigir até lá, conhecer o material, olhar, pegar, visualizar. E aí, depois, você pode, então, começar esse trabalho, esse projeto na escola que você trabalha. E eu tenho certeza que os resultados serão muito positivos e você vai ajudar muito a vida dessas crianças e adolescentes. Uma coisa que eu percebi trabalhando com esse material na escola
é que as crianças têm muitas dúvidas, né? E no meu caso, elas vinham com muitos relatos pra mim. Ah, prof, realmente, lá na minha casa, o meu pai empurrou a minha mãe, ou o meu pai colocou nós, não deixou a gente entrar pra dentro de casa, ou a mãe hoje foi na delegacia, ou a mãe ligou pra polícia e a polícia veio prender o pai, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, eu achava que as crianças não iriam, né, se envolver tanto com o material. Mas foi justamente o contrário que aconteceu. Então, elas vinham com esses exemplos, né, e eu tentava orientá-las, né, da melhor maneira possível em relação ao que elas devem fazer, né? Porque eu acho que essa é a maior dúvida das crianças. O que eu faço, né? Porque a gente sabe que 90% dos casos de violência doméstica, elas acontecem, as crianças assistem, né, as agressões. Então, eles trazem isso para a escola. E aí, se lá na escola ela encontrar uma professora, um profissional, né, que esteja disposto a debater isso com ela, explicar isso para ela, ela pode, inclusive, ajudar a mãe, né, a mulher que está passando por essa situação a sair, né, desse relacionamento abusivo. Então, a minha fala aos professores é mais ou menos nesse sentido, né? Vamos utilizar esse material que está aí, né, está à nossa disposição. Ele é emprestado, você pega, trabalha, depois você devolve, né? E para que a gente não trabalhe esse tema apenas no Dia Internacional da Mulher, como é bem comum a gente ver, né, dentro das escolas. A gente só fala de violência no Dia Internacional da Mulher, que é um dia inclusive, da gente lembrar coisas boas, né? A luta das mulheres, para que hoje nós tenhamos os nossos direitos respeitados, né? Para que hoje tenhamos o direito de ir e vir, o direito de votar, o direito de escolher se queremos ou não permanecer em um relacionamento, né? Então, esse trabalho ele precisa ser contínuo dentro das escolas e esse material tá aí para nos auxiliar, né? O professor tem total autonomia para trabalhar o tema como ele quiser, como ele achar que se adequa melhor à realidade dele, mas o material ele é muito completo e eu convido todos vocês a conhecer esse material e fazer uso dele. E agora, então, falando um pouquinho para as mães, né? Dentro do projeto eu tive contato com mulheres, assim, sensacionais, todas elas, né? A minha pesquisa de mestrado justamente é sobre a história de vida das mulheres que são, né, que passam por violência doméstica dentro do relacionamento. E vocês são, sim, capazes de sair dessa situação, vocês são fortes para sair dessa situação. E a maioria das mulheres que eu, né, tive contato dentro do NUMAP permaneciam no relacionamento abusivo muitas vezes por conta dos filhos, né? Primeiro, por medo de que eles não entendam a posição dela no momento de se separar do pai, né, das crianças. Segundo, receio de não ter como sustentar ou criar esses filhos sozinha, sem a ajuda do companheiro. E terceiro, muitas vezes ainda, né, as mulheres têm esse pensamento de que as crianças precisam ter ou conviver com a figura paterna dentro de casa, né? Que isso é importante para elas. E sim, né, é importante. Desde que essa figura paterna realmente exerça, né, as funções de pai, que é cuidar, que é educar, que é proteger, né? E quando a gente fala da criança, a gente também tá falando da companheira, não é mesmo? Porque a criança, ele é fruto da relação da mulher com o seu parceiro. Então, o marido, né, o homem, ele precisa também respeitar essa criança e essa mulher. E muitas vezes, quando essa criança, ela assiste essas agressões, ela vai levar isso para a vida dela. E o que a gente percebeu, né, o que eu percebi trabalhando todos esses anos dentro do projeto, é que a violência é um ciclo, né? Então, muitas vezes, aquela menina que vê a mãe apanhar, ela vai entrar no relacionamento, vai começar a ser agredida e vai achar aquilo natural, vai achar aquilo normal, né? E ela vai... Muitas vezes eu escutei esse relato, mas isso acontecia com a minha mãe, então acontece comigo, então deve ser algo normal, natural de um relacionamento. E não é normal e natural, né? E nós não podemos naturalizar essa situação e encarar ela como algo cotidiano, né? Nós precisamos realmente que as mulheres não passem por esse tipo de violência, né, por esse abuso, seja ele psicológico, moral, sexual, patrimonial ou o físico, né, que infelizmente é o que mais acontece. Então, para você mãe, eu quero dizer hoje que você converse com os seus filhos sobre isso, né, que eles entendam o que está acontecendo ali dentro daquela família, claro, né, da maneira correta, usando as palavras adequadas para se dirigir a uma criança, mas que não esconda dela o que acontece, que não tente
esconder, né, maquiar as situações, porque elas vão vir à tona e a criança, ela assistindo todos esses episódios de violência, ela vai levar isso para a vida dela e isso não é bom, né? Então a criança precisa saber o que está acontecendo ali dentro do lar dela, da família dela e, claro, né, dizer para você que você pode contar sim com o Onomap sempre que você precisar, né, para sair dessa situação abusiva, caso você esteja passando por isso, né? E pensar em você, né, em primeiro lugar, depois pensar nos seus filhos, além de sair dessa situação, tirar eles, né, dessa situação de violência. Muitas vezes o agressor agride a mulher e também, né, junto ali, acaba agredindo a criança, né, psicologicamente ou até fisicamente. Então é importante que a criança não presencie, né, essas agressões, que ela não escute e que você também não fique, né, nesse relacionamento abusivo que faz mal para você, que faz mal para sua família, né, e que você consiga sair dessa situação o mais rápido possível. E para isso você pode então contar com os profissionais do Onomap que estão aí para te ajudar, né, para te auxiliar a procurar os seus direitos tanto na justiça quanto nos órgãos aqui de Francisco Beltrão, que te dão o apoio, né, necessário para que você consiga quebrar esse ciclo e se desvencilhar dessas relações abusivas, certo? Então eu acho que é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês hoje. Qualquer dúvida eu estou aí à disposição e agradeço ao Onomap pelo convite em falar um pouquinho aí com vocês sobre como trabalhar, né, falar sobre a violência doméstica com as crianças, tá bom? Muito obrigada pela atenção, até mais!